Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja. Eu sou o professor Cláudio Mota, um dos criadores aqui do Método PA. Nessa aula, nós começaremos uma sequência de vídeos que vai te ajudar a resolver corretamente as questões de matemática dos concursos do IBGE. E aí você deve estar se perguntando, por que eu estou me referindo aos concursos do IBGE? Presta atenção, nós estamos em outubro de 2019 e até este exato momento já foram lançados 3 editais cujo objetivo é selecionar candidatos para trabalhar no Censo Demográfico de 2020. De acordo com informações do próprio IBGE, presta atenção nessa informação, serão recrutados pouco mais de 234 mil trabalhadores temporários para executar o Censo Demográfico de 2020. O mais legal de tudo isso é que todos esses concursos serão realizados pela banca FGV, ou seja, a Fundação Getúlio Vargas. Por que eu estou dizendo que isso é legal? Porque nós aqui do Método PAP trabalhamos com resoluções. Nós consideramos que as resoluções são muito importantes para você chegar na hora da prova e fazer uma boa prova. Não estamos dizendo que trabalhar a teoria não seja importante. Isso é muito importante. Só que um nível acima disso é você resolver questões de provas anteriores, principalmente da banca que realizará o seu concurso, e aí você chega na hora da prova, com facilidade você resolve essas questões e corretamente. Então, qual que é o projeto aqui? Nós fizemos a verticalização de um dos editais que já foram lançados, mais especificamente do edital número 3. Esse edital número 3 ele contempla 2 cargos. O primeiro cargo é o coordenador censitário subárea e o segundo cargo é o agente censitário operacional. Os 2 cargos são cargos de nível médio. Então, nós pegamos o edital, que é o mesmo para os dois, que é o mesmo conteúdo de matemática, e verticalizamos esse edital. Vamos então dar uma olhada nesse edital. Nós dividimos o conteúdo desse edital em 3 blocos. O primeiro bloco é lógica, onde tem as proposições, que podem ser simples ou compostas. Nós temos os valores verdadeiro e falso dessas proposições. Nós temos conectivos e ou. Nós temos implicação lógica. Nós temos negação das proposições, das simples e compostas. Nós temos de forma explícita aqui, mencionado no edital, proposições compostas. E nós temos as proposições equivalentes. O segundo bloco refere-se a problemas de raciocínio, onde nós temos que deduzir informações de relações arbitrárias entre objetos, lugares, pessoas e ou eventos fictícios dados. E, por fim, orientação espacial e temporal. O último bloco é sobre números racionais, onde nós trabalharemos operações, porcentagem, proporcionalidade, medidas de comprimento, área, volume, massa e tempo. Então, conforme eu mencionei anteriormente, nós trabalharemos todo esse conteúdo. E aí, nessa primeira aula, nós trabalharemos com porcentagem e nós faremos um incremento aqui. Nós colocaremos tabelas nesse conteúdo de porcentagem, porque a Fundação Getúlio Vargas ela faz isso. Ela pega um conteúdo e coloca dentro de tabelas e gráficos. E aí você tem que interpretar esse conteúdo, essa questão. Então, inicialmente, nós falaremos sobre uma questão de um exercício de fixação que contém porcentagem e tabelas. Em seguida, nós trabalharemos uma questão da banca Fundação Getúlio Vargas, mais especificamente de um dos concursos do IBGE. Então, vamos desvendar o segredo que está por trás de todas essas questões. Pessoal, então vamos começar fazendo uma leitura aqui do enunciado. A tabela abaixo mostra os valores estimados da população brasileira nos anos de 2005 e 2050, divididos por faixas etárias. Com base nesta tabela, responda as perguntas abaixo, desprezando a migração internacional. Então, à esquerda nós temos a nossa tabela, onde nós temos a faixa etária em anos, e depois nós temos a população em milhões. Na população, nós temos a estimativa para 2005
e a estimativa para 2050. Vamos à alternativa A. Da população que em 2005 tinha idade entre 0 e 14 anos, qual percentual falecerá antes de 2050? Inicialmente, nós sabemos de forma explícita aqui que 51,4 milhões de pessoas tinham entre 0 e 14 anos em 2005. Essa é uma informação válida. Essa é a nossa informação inicial. Então, vamos colocar essa informação aqui para facilitar a nossa resolução. Alternativa A, de 0 a 14 anos, nós temos 51,4 milhões de pessoas. Agora, nós queremos saber o que vai acontecer com essas pessoas em 2050. Quantas que estarão vivas? Quantas que falecerão? O que acontece é que em 2050, em relação a 2005, nós temos 45 anos de diferença. Basta nós fazermos aqui a subtração. 2050 menos 2005. Isso vai dar 45 anos. Então, essas pessoas que estavam na faixa de 0 a 14 anos, em 2050, elas estarão na faixa de 45 a 59 anos. Basta você somar 45 aqui, 0 mais 45 vai dar 45. Então, já vamos colocar essa informação aqui, de 45 a... Se você pegar 14, o mais velho que tem 14, e somar 45, ele vai chegar a 59 anos de idade. Então, essa galera que estava aqui de 0 a 14 anos em 2005, eles estarão contidos nessa faixa aqui, de 45 a 59 anos. Não aqui, mas aqui. Então, a galera que tem de 45 a 59 anos, em 2050, eles serão 48 milhões e 200 mil habitantes. Inicialmente, nós temos que a população de 0 a 14 anos, em 2005, são 51,4 milhões de pessoas. Depois de 45 anos, ou seja, em 2050, eles estarão nessa faixa aqui, de 45 a 59 anos. E aí nós vamos olhar a informação em 2050. Então, de 45 a 59 anos em 2050, nós temos 48,2 milhões de habitantes. Agora ele quer saber o percentual que falecerá antes de 2050. Então vamos lá, nós já temos as nossas informações aqui. Agora nós vamos calcular o percentual dos que faleceram. Se nós tínhamos 51,4 milhões em 2005, em 2050 nós temos 48,2, então houve uma queda. Então, vamos colocar aqui. A diferença é igual a 51,4 subtraído de 48,2. Vamos fazer essa subtração aqui. 51,4 subtraído de 48,2. 4 tira 2 fica 2, vírgula embaixo de vírgula. 1 não tira 8, então aqui fica 4 e aqui fica 11. 11 menos 8 nós temos 3 e 4 menos 4 nós temos 0. Então nós temos que 3,2 milhões de pessoas faleceram antes de 2050. Só que não está finalizada a nossa questão. Nós queremos saber o percentual que falecerá antes de 2050. Em relação a quem? Em relação à população que em 2005 tinha idade entre 0 e 14 anos. Então, o que nós vamos fazer? O nosso percentual é igual. Em cima, nós vamos colocar os casos favoráveis, que no caso são 3,2 milhões de pessoas que faleceram. Eu quero saber quanto que isso vale em relação à população de 0 a 14 anos em 2005, que é 51,4.
Agora nós temos que realizar essa divisão. Se nós multiplicarmos em cima e embaixo por 10, o que vai acontecer? Multiplicando esse por 10 e multiplicando de baixo por 10. Vai acontecer o seguinte, nós temos 32 em cima, e embaixo nós temos 514. Nós vamos dividir o 32 por 514 e ver o que acontece. Vamos realizar mais uma vez aqui a nossa divisão. Nós temos o 32 e queremos dividir por 514. Veja que não dá para dividir 32 por 514. Então, colocamos um zero e uma vírgula aqui no quociente e um zero aqui no dividendo. Ainda não dá para dividir. Colocamos mais um zero aqui no quociente e um zero aqui no dividendo. Agora, nós podemos dividir. Eu acredito que isso vai dar por 6. 6 vezes 4 é 24. 6 vezes 1 é 6, mais 2, 8. 6 vezes 5 vai dar 30. Vamos lá. Eu vou pedir emprestado aqui para o 2, eu vou pedir 1. Aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 10, mas eu tenho que pedir emprestado para esse, então aqui vai ficar 9. E aqui vai ficar 10. 10 tira 4 fica 6. 9 tira 8 fica 1. 1 tira 0 fica 1. E 3 tira 3 fica 0. Sobrou 116. Ainda não dá para dividir. Então, colocamos um zero aqui e continuamos a divisão. Agora vai dar por 2. 2 vezes 4 vai dar 8. 2 vezes 1 vai dar 2. E 2 vezes 5 vai dar 10. Vamos lá. Aqui vai ficar 5 no lugar do 6. E aqui vai ficar 10. 10 tira 8 fica 2. 5 tira 2 fica 3. 1 tira 0 fica 1 e 1 tira 1 fica 0. Ainda não dá para finalizarmos a nossa questão. Nós temos ainda um resto aqui. Colocamos mais um 0 aqui. Isso vai dar novamente por 2, que vai dar 2 vezes 4, que vai dar 8, 2 vezes 1, que vai dar 2, e 2 vezes 5, que vai dar 10. Continuando aqui, nós temos que aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 10. 10 tira 8 fica 2, 1 tira 2 não dá, então aqui nós vamos pedir emprestado para o 3 vai ficar 2 e aqui vai ficar 11. 11 tira 2 fica 9, 2 tira 0 fica 2 e 1 tira 1 fica 0. Nós ainda temos um resto aqui. Então, nós vamos colocar mais um 0 aqui. Olha só, isso não vai dar por 6, porque se nós colocarmos 6 aqui, vai dar 3.084, e aí vai passar. Vamos colocar um 5. 5 vezes 4 é 20, sobe o 2 e desce o 0. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. 5 vezes 5 vai dar 25. Bem, veja que ainda nós teremos um resto aqui. E aí nós vamos trabalhar com esse número que nós achamos aqui, que tem 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Não vamos trabalhar com 5 casas decimais. E aí nós não temos um valor exato, então nós colocaremos 3 pontinhos aqui. Então, por enquanto, nós temos aproximadamente 0,0622 e 5. 3 pontinhos aqui. Por que eu fiz com todas essas casas decimais? Eu quero mostrar para vocês como que nós vamos reduzir essas casas decimais. Eu quero trabalhar com 2 casas decimais. Primeiro eu quero transformar isso aqui em percentual. Para transformar em percentual, eu tenho que andar com a vírgula 2 casas para a direita. 1, 2. Então eu tenho 6,225%. Só que esse valor não é legal. Vamos trabalhar apenas com 2 casas decimais. Se eu tenho 3 casas e eu quero trabalhar com 2, então eu olho aqui na terceira casa decimal. Se a terceira casa decimal é um número maior ou igual a 5, então eu posso arredondar isso aqui para 3. Então, por fim, nós temos 6,23%.
Então, nós descobrimos que 6,23% daquela população falecerá em 2050. Vamos à nossa alternativa B. Sabendo que os indivíduos do sexo masculino corresponderão a 44% da população acima de 60 anos em 2050. Qual será a diferença em habitantes entre o número de mulheres e o número de homens nessa faixa etária em 2050? Então, nós já sabemos que os indivíduos do sexo masculino eles corresponderão a 44% da população acima de 60 anos de idade em 2050. Olhando para a tabela, olhando para a faixa etária de 60 anos ou mais, nós temos que em 2005 eles eram 16.300.000, em 2050 eles serão 64.100.000. O que está falando aqui na nossa questão? Que 44% dessa população serão homens. Então, nós temos que descobrir 44% de 64,1 milhões. Esse percentual será a quantidade de homens. O que sobra são as mulheres. É isso que nós vamos fazer aqui. Vamos à alternativa B. Nós sabemos que o número de homens corresponde a 44% de 64,1 milhões. E aí nós vamos descobrir aqui a quantidade de homens que nós teremos em 2050 para aquela faixa etária de 60 ou mais anos de idade. Então, como que nós vamos resolver isso? Existem várias formas de resolver. Primeira coisa é transformar esse D em multiplicação. Se eu quero 44% de 64,1, então isso representa 44% vezes 64,1. Agora, nós podemos transformar esse percentual em número decimal, ou podemos transformar esse percentual em fração. Olha só, aqui nós temos um número em percentual e aqui nós temos um número decimal. Nós podemos transformar esse número decimal em fração ou número decimal. Mas veja bem, aqui nós já temos um número decimal. Por que eu transformaria esse número aqui em fração? O que eu vou fazer? Eu vou transformar esse percentual em número decimal. Porque aí eu vou ter dois números decimais. E aí eu posso multiplicar um pelo outro, que fica mais fácil. 44% representa 0,44 vezes 64,1. Isso é igual. Agora, nós vamos fazer a nossa multiplicação aqui embaixo. Então, nós temos 0,44 e queremos multiplicar por 64,1. Na multiplicação é o seguinte. Nós vamos contar as casas decimais que nós temos aqui. Nós temos uma. E nós vamos contar a quantidade de casas decimais que nós temos aqui embaixo. Nós temos duas. Então, nós temos 3 casas decimais. Nós somamos essas quantidades de casas decimais. E agora nós vamos realizar essa multiplicação, levando em consideração apenas os números sem a vírgula. 4 vezes 1 vai dar 4. 4 vezes 4 vai dar 16. 4 vezes 6 vai dar 24, mais 1 vai dar 25. E agora, 4 vezes 1 vai dar 4, novamente. 4 vezes 4 vai dar 16. 4 vezes 6 vai dar 24, mais 1, 25. 0 vezes 1 é 0. 0 vezes 4 é 0. E 0 vezes 6 continua sendo 0. Agora, vamos somar tudo isso aqui. 4 aqui embaixo. 6 mais 4 vai dar 10. Sobe 1 e desce o 0. 5 mais 1, 6. Mais 6 vai dar 12. Sobe 1 e desce o 2. 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. 2 mais 0, 2. Então, nós temos aqui 28.204. Só que nós temos 3 casas decimais. Então, vamos lá. Uma casa, 2 casas, 3 casas. Nós temos 28,204 milésimos.
E mais uma vez eu vou colocar o resultado com todas as casas decimais, 28,204 milésimos. E aí nós vamos fazer aqui um arredondamento. E aqui nós temos o número decimal completo, com 3 casas decimais. Nós vamos fazer um arredondamento para uma casa decimal. Se nós queremos apenas uma casa decimal, nós olhamos para a segunda casa decimal. E aí, se a segunda casa decimal for um número maior ou igual a 5, aqui pula uma casa decimal, ele vai para 3. Só que como ele é 0, então aqui continua 2. Então, nós temos 28,2 milhões de homens na faixa de 60 ou mais anos de idade em 2050. Vamos voltar lá no enunciado para a gente recapitular o que nós queremos aqui. Sabendo que os indivíduos do sexo masculino corresponderão a 44% da população acima de 60 anos em 2050. Ótimo, nós já calculamos essa quantidade. Qual será a diferença em habitantes entre o número de mulheres e o número de homens nessa faixa etária em 2050? Então, nós já temos o número de homens e podemos calcular agora o número de mulheres. Nós temos que o número de homens, nós temos 28,2 milhões. Agora nós queremos o número de mulheres. Olha só, nós já temos o número de homens. Se eu sei que 44% representa o número de homens, então nós podemos afirmar que 56% desse valor representa o número de mulheres. Só que nós vamos fazer de uma forma mais fácil aqui. Se eu sei que 28,2 milhões são homens, então eu vou pegar 64,1 milhões e vou subtrair 28,2 milhões. 1 não tira 2, então eu vou pedir emprestado para o 4, que vai ficar 3, e aqui vai ficar 11. 11 tira 2, fica 9. 3 tira 8? Não tira. Então aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 13. 13 menos 8 vai dar 5. 5 menos 2 vai dar 3. Então nós temos 35,9 milhões de mulheres na faixa de 60 ou mais anos de idade em 2050. Só que nós queremos a diferença. Então, vamos lá. Vamos para a diferença. A diferença é igual a 35,9, que é o número de mulheres, subtraído de 28,2, que é o número de homens. Vamos fazer essa subtração aqui. Nós temos 35,9 e queremos subtrair de 28,2. 9 tira 2, fica 7. Vírgula embaixo de vírgula. 5 não tira 8, então aqui fica 2 e aqui fica 15. 15 menos 8 vai dar 7. E 2 menos 2 vai dar 0. Então, a diferença é 7,7 milhões de pessoas. Tudo bem? Então, nós resolvemos aqui as duas questões que foram solicitadas. A primeira pediu um percentual e a segunda pedia a diferença entre as faixas etárias. E aí nós trabalhamos nessa alternativa B o percentual antes e depois nós calculamos a diferença. Na alternativa A, primeiro nós trabalhamos a tabela, a interpretação da tabela, calculamos diferença, depois achamos o percentual. Certo? Agora nós vamos trabalhar a questão da Fundação Getúlio Vargas, que também contém tabela e também contém percentual. Muito bem, nós temos aí um cabeçalho, onde nós temos algumas informações. Você vê que o assunto realmente é porcentagem. Essa prova é uma prova da Fundação Getúlio Vargas, conforme nós prometemos, do órgão IBGE, de uma prova que foi aplicada em 2017. É uma prova de analista censitário, produção gráfica, editorial. Vamos fazer uma leitura. Em certo município,
foi feita uma pesquisa para determinar em cada residência quantas crianças havia até 10 anos de idade. O resultado está na tabela a seguir. Olha só, nós temos aqui uma tabela com duas colunas. Foi feita uma pesquisa para determinar quantas crianças haviam até 10 anos de idade. Então, nessa pesquisa, foram visitadas uma certa quantidade de residências. Por exemplo, dá para perceber que 25 residências que foram pesquisadas não possuíam crianças até 10 anos de idade. Agora, havia 44 residências que possuíam crianças até 10 anos de idade. Nós tínhamos 56 residências que possuíam 2 crianças até 10 anos de idade, e assim por diante. Vamos ver o que a banca está pedindo aqui. Em relação ao total de residências pesquisadas, as que possuem somente uma ou 2 crianças representam. Então, nós queremos um percentual em relação ao total de residências que possuem somente uma ou 2 crianças. Muito bem, então vamos à nossa resolução. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é somar todas essas quantidades aqui de residências que foram visitadas nessa pesquisa. Então, vamos colocar aqui. O total é igual a 25, adicionado a 44, adicionado a 56, adicionado a 20, adicionado a 12 e adicionado a 3. Então, aqui nós temos o total de residências. Se nós somarmos tudo, nós vamos achar 160 residências que participaram da pesquisa. Agora, nós temos que descobrir o total de residências que possuem somente uma ou 2 crianças. Veja bem, essa informação aqui é muito importante. Possuem somente uma ou 2 crianças. Então, nós vamos diretamente no ponto. Quantas residências possuem somente uma criança? São 44. Então, nós vamos colocar aqui. Nós temos 44 residências que possuem somente uma. Agora, quantas residências possuem somente 2 crianças? São 56. Então, aqui está a quantidade do nosso interesse. 44 mais 56 vai dar 100. Então, nós temos 100 residências que possuem somente uma ou 2 crianças. Agora, nós queremos saber o percentual em relação ao total. Em poucas palavras, nós queremos saber qual é o percentual de residências que participaram da pesquisa que possuem somente uma ou 2 crianças nessa residência. A grosso modo, de forma resumida, nós queremos saber o percentual de residências pesquisadas que possuem somente uma ou 2 crianças na residência, que possuem até 10 anos de idade. Então, vamos lá. O nosso percentual é dado da seguinte forma. Nós temos a quantidade de interesse, que é 100, dividido pela quantidade total, que é 160. Você poderia resolver isso aqui também por regra de 3. Olha só como é que ficaria. Eu não vou resolver, porque o interesse aqui é percentual. Mas eu vou preparar aqui se você possui mais facilidade com regra de 3. Então, eu sei que... Eu vou até mudar de cor. Vamos colocar aqui de azul. Eu sei que 160 residências representam 100% dos domicílios. E 100 residências representam quantos domicílios? Você vai multiplicar cruzado aqui e vai chegar na sua resposta. Aqui nós já temos o percentual montado. Então, aqui nós temos a nossa regra de 3 e aqui nós temos a aplicação da percentagem, que é o que você tem que saber. É importante saber a regra de 3, mas é importante também você aplicar o percentual dentro de uma questão. Então, nós temos que dividir o 100 por 160. Vamos fazer essa divisão aqui. Vamos trabalhar aqui essa questão. Nós temos 100 e queremos dividir
por 160. Não dá para dividir, então nós colocamos um 0 e uma vírgula aqui e um 0 aqui desse lado. Eu acho que vai dar por 6. 6 vezes 0 vai ser 0. 6 vezes 6 vai dar 36. 6 vezes 1, 6. Mais o 3 que subiu vai dar 9. 960. 1.000 menos 960 vai dar 40. Não dá para dividir, então colocamos mais um 0 aqui. Agora, isso vai dar por 2. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 6 é 12. E 2 vezes 1 é 2, mais 1 que subiu, 3. Então, 400 menos 320 vai dar 80. Não dá para dividir, então colocamos um 0 aqui desse lado. Aqui vai dar por 5. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 6 é 30. E 5 vezes 1 é 5. Mais 3 que subiu, vai dar 8. 800 menos 800, isso vai dar 0. Então, nós podemos afirmar que 100 dividido por 160 é 0,625 milésimos. Agora, transformando em percentual, a vírgula anda 2 casas para a direita, vai ficar 62,5%. Então, nós chegamos no percentual que a banca solicitou. Vamos revisar mais uma vez aqui a nossa questão. Ele pede, em relação ao total de residências pesquisadas, as que possuem somente uma ou duas crianças representam 62,5%. Primeira coisa que nós fizemos, nós calculamos a quantidade de residências que possuíam somente uma ou duas crianças. Calculamos o total e descobrimos que temos 100 residências. Nós descobrimos também que o total de residências pesquisadas foram 160. Depois achamos o percentual, 100 sobre 160. Isso deu 0,625 milésimos. Isso representa 62,5%. Então, nós podemos marcar, com certeza, a alternativa D como resposta correta. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E aí eu já peço o seu like e a sua inscrição. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!